Vamos lá, pessoal. A gente vai seguir analisando aqui outras origens fictícias. Agora a gente vai começar a entrar em outros ativos. Vamos sair um pouquinho da parte das disponibilidades, a parte do caixa, para poder avançar em outros ativos, ok? Então a gente vai, como nosso primeiro item aí, duplicatas a receber. O que é que a gente pode ter de fraudes ou de manipulações aí envolvendo duplicatas a receber? Bom, quais seriam aqueles casos clássicos, né? Eu sempre digo assim que o limite da fraude é a criatividade humana, então assim são centenas de casos ainda não pensados, inclusive. Então, quando a gente trabalha tentando trazer um pouquinho de concretude a essas possibilidades, a gente pensa nos pontos, naqueles elementos que são clássicos, como liquidar uma conta a receber. Opa, vamos ajustar aqui. Liquidar uma conta a receber como uma devolução de mercadoria, serviço simulada, desviando o numerário. Então a gente emite a duplicata a receber, né, simulando uma venda, mas depois faz a simulação da devolução da operação, né, o cancelamento da operação de venda, e aí se desvia o numerário. É possível trocar uma duplicata verdadeira por uma falsa. É possível baixar clientes por considerá-los insolventes indevidamente, lançar duplicata por valor menor e apropriar-se da diferença. Então, assim, as possibilidades, né, elas são infinitas. Depende do seu julgamento profissional para vislumbrar outras possibilidades e depende da criatividade humana. Aqui a gente poderia citar como alguns casos clássicos. Vamos observar aqui uma situação em que surge um ativo fictício a partir de uma operação com duplicata, né? Porque a gente pode trazer isso como um caso clássico também e é um pouquinho até do que a gente já viu em outro momento. Quando a empresa faz uma venda a prazo, uma venda verdadeira, e faz o registro adequado da operação, ela vai creditar a receita e debitar a duplicata a receber, né? Tranquilo, é isso que ela faz. No momento em que ela recebe essa quitação da duplicata, no momento em que o cliente paga, e aí é importante dizer que a quitação precisa ser feita pelo cliente, né? E não com um cheque da própria empresa, né? Nada disso pode ser tido como normal. Então, quando esse cliente paga, ela baixa a duplicata, ou seja, acredita a duplicata para anular e faz o ingresso do recurso na conta caixa, ou seja, débito em caixa. Mas a fraude que leva ao surgimento de um ativo fictício a partir de duplicatas exige que ela faça o creditamento não na baixa da duplicata, mas em outra conta qualquer. Então assim ela consegue fazer a simulação do ingresso do caixa e ela permanece com essa duplicata aí ativa na forma de ativo fictício, porque ela não baixou, mas já recebeu. Então deveria ter baixado. Essa seria assim o que a gente consegue vislumbrar assim em termos de manipulação com duplicatas, né? Em termos de operação contábil. Outras possibilidades podem surgir? Pode, né? É importante você saber o quê? Se você souber como é o processo correto, né? Como é que a gente registra uma duplicata a partir de uma venda? Creditou receita e debitou duplicata a receber. No momento em que você baixa essa duplicata por pagamento, você tem que creditar a duplicata para poder anular os seus efeitos, né? Baixar esse ativo. Então, se você faz isso de uma outra forma, você está trazendo situações aí que vão fazer surgir um ativo fictício, porque a duplicata já foi baixada de fato, mas na contabilidade ainda não teria sido. A gente pode pensar também na emissão de duplicatas por valores diversos, né, do real, com recebimento de parte por fora, e a gente pode pensar também na baixa dessa duplicata, até mesmo fazendo o lançamento correto, né, creditando a duplicata, por considerá-la insolvente, né, por considerar o cliente insolvente, quando na verdade ele não é insolvente. Então, você tem uma duplicata a receber de 1.000. Esse cliente aqui é considerado incobrável. Aí o que é que você vai fazer? Qual seria o lançamento? Você baixa a duplicata, né, e reconhece as perdas de 1.000. Só que esse cliente aqui, na verdade, não é incobrável, não é insolvente. Então, você já baixou a duplicata, mas na verdade, você continua com essa duplicata a receber. Então, nesse caso aqui, surgiria um ativo oculto. Você baixou indevidamente a duplicata,
considerando incobrável, mas na verdade o contribuinte vai honrar, ou o cliente vai honrar essa duplicata, de modo que aqui faz nascer um ativo oculto. Então o surgimento de ativos fictícios ou de ativos ocultos podem se dar a partir de duplicatas e a partir de outros ativos também, né? Qualquer operação envolvendo aí os ativos podem fazer surgir ativos fictícios ou ativos ocultos. Vamos ver uma questão aqui, ó. Ao se realizar a baixa de contas a receber, sem que o numerário seja recebido pela empresa, há uma superestimação do disponível. Nesse caso, o numerário inexiste e o disponível corre o risco de possuir saldo contábil devedor e saldo real credor. Vamos simular aqui a nossa operação. Ó. Eu sempre digo, crie um exemplo numérico na sua cabeça para você conseguir pensar de uma forma mais tangível, tá? Então, ó, baixa de contas a receber. Vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, duplicatas a receber de 1.000. E aí eu tenho aqui a minha conta caixa, né, com saldo qualquer. Eu vou botar até o saldo aqui de 1.000, um saldo credor, tá bom? Olha só. Se eu recebo uma duplicata a receber sem que o numerário seja recebido pela empresa, o que é que eu vou fazer? Escrituralmente, eu estarei fazendo o seguinte, ó, estou recebendo a duplicata, baixo a duplicata e estou debitando caixa, né? Isso que eu estou fazendo se eu estou recebendo uma duplicata. Agora, se essa duplicata aqui, se eu não recebi de fato esse valor, o que é que significa? O meu saldo de caixa não é mais zero, como ele aparenta ser aqui, porque isso aqui não existe, ó. O meu saldo de caixa é, na verdade, 1.000 credor, 1.000 negativo. Então, corre o risco de possuir, o disponível corre o risco de possuir saldo contábil devedor, sim, né, ou zero, e saldo real credor. Pode, porque quando eu reconheço no meu disponível, ó, vou reproduzir aqui novamente, estou recebendo uma duplicata. Eu estou fazendo o lançamento aqui desse ingresso de recurso na minha conta caixa. Se esse valor não existe, ó, significa que esse saldo devedor que estava aqui no caixa, ele pode não existir, né? Ele não existe, pelo menos nesse valor. E pode ser que quando eu anule esse valor aqui, se eu tinha 500 aqui, ó, eu vou ter agora um saldo credor, um saldo negativo de 500. Então, se o valor recebido, o valor utilizado para fazer essa baixa de contas a receber tenha sido fictício, sem que efetivamente tenha sido recebido pela empresa, é evidente que se trata de um suprimento de caixa indevido, um suprimento não comprovado. Então eu corro o risco de superestimar o meu disponível, superestimar o meu caixa, porque eu estou lançando um ingresso de recurso que não existe. Nesse caso, o numerário não existe, claro, né, se não foi recebido, e o disponível corre o risco de possuir um saldo maior do que o devido, um saldo devedor, uma vez que contabiliza esse ingresso de recurso, e pode apresentar um saldo real credor, pode, né, como essa situação aqui, em que a gente elimina o ingresso porque ele não existiu, então o saldo, que seria 500 positivo, passa a ser 500 negativo em razão dos lançamentos já existentes aqui do lado credor. Então fica correto essa assertiva aqui. Alguns procedimentos aí que a gente pode usar, isso aqui a gente vai ver dentro da auditoria tradicional, tá? Os procedimentos de auditoria a gente vai explorar com profundidade dentro da auditoria tradicional, porque os procedimentos são iguais para todo mundo, né? A inspeção de documentos ou inspeção física a gente pode utilizar, a confirmação de terceiros, que é também chamada de circularização. Então você pode enviar uma correspondência, se for auditor fiscal vai enviar uma intimação, porque existe um poder coercitivo, né? O auditor independente envia uma correspondência de solicitação e o auditor fiscal envia uma intimação, mas no fundo é a mesma coisa, é uma carta solicitando que seja confirmado certas situações. Então o auditor fiscal poderia enviar uma correspondência e perguntar àquele cliente: você comprou na empresa X o valor de R$ 1.000 ou 1.000 unidades de produto? E aí esse contribuinte, né, que aqui é uma relação de contribuinte, deve responder ao auditor dizendo que comprou, que vendeu. Então, através da confirmação, a gente consegue
verificar se existe efetivamente a operação, se existe a duplicata a receber. Recálculo, que nada mais é do que calcular novamente, verificar precisões aritméticas de juros, enfim, de prazos, né? Tudo isso pode ser feito. Procedimentos analíticos, a gente pode utilizar também. Eu não vou me preocupar em descrever ainda minuciosamente esses procedimentos, né? Porque a gente vai explorar dentro da auditoria contábil, dentro da auditoria independente, a gente explora esses conteúdos. Mas o que é o procedimento analítico? É você verificar operações plausíveis, aí, relações plausíveis entre duas variáveis. Por exemplo, se você tem uma loja que vende, um estabelecimento comercial que vende flores, você vai verificar uma relação plausível entre duas variáveis que eu vou inventar aqui agora. Por exemplo, a receita dessa loja em relação aos meses do ano. Então, a receita dessa loja vai fazer assim ao longo dos meses ao longo dos anos, né? Mas vai ter uma data aqui que ela vai dar um pico. Então, vamos imaginar que essa data aqui seja o Dia das Mães ou o Dia dos Namorados, enfim, né? É uma data que provavelmente se compra mais flores do que nos dias normais. Então, se a entidade mantém receitas desse nível aqui e de repente tem um pico nessa data, a gente pode entender que é uma situação normal. Nessa data aqui é natural que se venda mais flores. Mas quando a gente tem pouca oscilação nas receitas ao longo do ano, quando chega aqui o Dia dos Namorados, não tem oscilação, Dia das Mães, não tem oscilação, fica parecendo que tem alguma coisa errada. Então o procedimento analítico vai comparar isso, né? Assim, o percentual de vendas em relação ao outro mês, o percentual de vendas em relação a outra variável, ou seja, você escolhe as variáveis, né? Assim, se a empresa vende picolé, sorvete na rua com aqueles carrinhos ambulantes, bom, se você tem 10 carrinhos na rua, você vai vender X. Se você tem 20 carrinhos na rua vendendo sorvete ali, provavelmente você vai vender 2x. Então existe uma relação de plausibilidade, né, entre essas variáveis. Vendas e quantidade de vendedores, venda e quantidade de lojas, vendas e datas festivas, datas comemorativas. Então o procedimento analítico você compara duas variáveis que têm alguma relação, só para indicar se tem alguma coisa normal, anormal, atípica, né? Então assim, a loja de flores que não modifica o seu padrão de vendas, se é o Dia das Mães ou o Dia dos Namorados, por exemplo, é uma indicação que tem alguma coisa errada, né? Porque não oscila as vendas, deveria oscilar, seria o normal. Já o estabelecimento que vende aqui mais flores no Dia das Mães seria um estabelecimento que não desperta tanta atenção em relação quanto à declaração dos seus rendimentos, né? Então isso aqui é o procedimento analítico, essa relação plausível entre duas variáveis, e a indagação, que nada mais é do que perguntar, entrevistar. Então vale a pena perguntar como é feito o procedimento de duplicatas, como é que é feito o registro, o controle. Vale a pena, né? Indagação tá valendo também. Eu deixei bem amarelinho aqui, ó, porque não nos interessa a observação e a reexecução não são muito úteis, tá? Mas não se preocupe em dominar os procedimentos, porque esse é um assunto que estará na auditoria independente, um assunto que a gente vai ver com calma por lá, tá bom? Eu preciso só citar aqui para você lembrar, caso você já tenha estudado também a auditoria independente, né, que a inspecionar as duplicatas, seja fisicamente ou seja documentalmente, a solicitação de confirmação externa, que é a conhecida circularização, né? Perguntar a um terceiro de forma escrita, que também detém a informação, porque um terceiro tem condições de emitir uma opinião mais segura. Então a gente poderia usar esses procedimentos aí, tá bom? Não se preocupe ainda com eles. Vamos verificar aqui agora o surgimento de um ativo oculto, né? O seu impacto fiscal, como é que surge um ativo oculto. Temos um exemplo aqui, ó. A não contabilização de um veículo adquirido. Bom, se você não contabiliza um veículo adquirido, nós estamos falando de um ativo oculto. Um ativo que existe de verdade, mas não aparece na sua contabilidade, ele está oculto, tá? Então, a não contabilização de um ativo adquirido pela empresa evidencia que os pagamentos foram efetuados com recursos mantidos à margem da escrituração provenientes de vendas sonegadas. A identificação de ativo oculto ensejará o lançamento fiscal, caso não seja comprovada a origem lícita do recurso necessário à sua aquisição. Pessoal, olha só, vamos imaginar aqui que a empresa tem, é matemática aqui, olha só,
tem no disponível Caixa e Bancos 1.000. Ela precisa comprar um veículo, um caminhão, para o seu transporte de mercadorias que custa 2.000. Ela quer pagar à vista, né? Ela não quer financiar porque é uma empresa que só nega, então ela tem o recurso só não aparece na contabilidade, só não aparece nas declarações fiscais, mas ela tem o dinheiro, né? Ela só nega de forma reiterada os recursos. Então ela precisa pagar 2.000 para adquirir esse veículo. Ela não pode fazer o lançamento aqui, ó, 2.000, creditando as disponibilidades e debitando o ativo, né? O veículo. Ela não pode fazer isso por quê? Porque na sua contabilidade ela só tem 1.000, ela só nega o resto, então ela não pode registrar aqui esse 2.000, tá bom? Já que ela não pode fazer isso, o que é que ela faz? Ela paga com o recurso do seu caixa 2, esse 2.000, e simplesmente não escritura a aquisição desse ativo veículo, então deixa tudo do jeito que está. Então aí nós temos um ativo oculto. Por isso que quando você encontra um ativo oculto, você vai presumir que ela comprou esse ativo, né? Só que com recursos à margem da contabilidade. Então, se você se deparar com um ativo oculto, vamos presumir aí a omissão de receita, né? Vendas sonegadas. Aqui, em linguagem técnica, o que a gente falou. A falta de registro de aquisições, pode ser aquisição de estoque ou de ativo, né? Efetivamente paga, constitui indicador suficiente para a exigência do imposto a título de omissão de receita. Infere-se que o pagamento foi efetuado com recursos mantidos à margem da contabilidade, ou seja, recursos de caixa 2. É exatamente isso que a gente viu, né, pessoal? O caixa, o disponível, só tem 1.000. Como é que eu faço para comprar uma máquina que custa 5.000? Eu não posso lançar 5.000 aqui, ó. Porque senão o meu saldo de caixa vai ficar credor e vão descobrir que eu omiti 4.000 pelo menos de receitas. Então, já que eu não posso fazer isso, o que é que eu faço? Eu compro essa máquina, esse ativo, esse estoque por fora e não registro nada. E passo a ter então um ativo oculto. Só que quando a gente encontra um ativo oculto, a gente vai presumir o quê? Que a empresa adquiriu com recursos por fora, e recursos por fora, por presunção aí, vai exigir a constituição do crédito em razão da omissão de receitas, né? Então, o ativo oculto considera-se uma omissão de receitas. Vamos lá, uma questãozinha. No processo de acompanhamento do inventário físico de estoques de matéria-prima que são compradas a prazo de uma determinada indústria, o auditor constatou a existência de quantidades relevantes de itens que não constavam nos registros físico-financeiros e contábeis. O que é isso? E aí, gostou da aula do professor Arthur Leone? Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para que o aluno conheça primeiramente a LAC Concurso e, claro, conheça o nosso grande mestre, professor Arthur Leone, que inclusive é auditor fiscal da Receita Federal. O professor Arthur Leone é um dos melhores professores do Brasil em auditoria. E nós, aqui da LAC Concursos, nós produzimos um curso online super competitivo em videoaulas, completaço de auditoria e também, digo para vocês, e também para aquela questão de nota fiscal eletrônica, SPID e assim por diante, aqui na LAC Concurso. Esse curso nosso, completaço, você assistiu apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% e 30% da aula, mas a aula toda nós temos o nosso módulo, nossa isolada. Tem um link aqui que você vai se matricular diretamente neste curso aqui, nessa isolada do professor Arthur Leone. Professor, quanto custa? Cara, super promoção, gravado tudo em 2022, atualizado. Isso aqui serve para a Receita Federal, isso aqui serve para qualquer concurso de auditoria, qualquer concurso de Secretaria de Fazenda também, que cobra muito, fiscal, auditor, por apenas, olha aí, R$ 95,00, é isso mesmo, R$ 95,00, você vai ter direito aí a esse curso, essa isolada completa do professor Arthur Leone. Gostou? Então clica aqui embaixo, venha estudar conosco, venha conhecer nosso trabalho aqui na LAC Concursos, que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.